Eu sou a Daiane, Reis, sou diretora de Inovação e Conhecimento e Comunicação da Comunitas. E queria agradecer aqui a Thalita, a Rafaela e Marcelo. Marcelo de Jundiaí, Rafaela do Rio de Janeiro, depois eles vão se apresentar melhor, e a Thalita de São Vicente. A gente está fazendo esse encontro aqui entre a nossa rede, gestores públicos, para tratar do tema de ciências comportamentais e a aplicação dela de forma prática na gestão pública. A gente sabe o quanto essa temática ela é importante e ela pode ser utilizada por todas as áreas, né, do governo, e por isso que a gente trouxe experiências aqui muito diferenciadas para compartilhar com vocês. Essa agenda de ciências comportamentais ela faz parte de uma série de ações que a Comunitas vem fazendo nessa temática. Até queria aproveitar aqui para agradecer o professor Carlos Mauro, da CLU. A CLU também vem apoiando a gente nessa ação e desenvolveram conosco uma trilha de conhecimento na plataforma Rede Juntos da Comunitas. Então, acho que ainda dá tempo de se inscrever. A gente tem até o dia 30 de abril essa trilha de conhecimento aberta ali para inscrições. E esse evento também faz parte dessa série de ações que a Comunitas vem desenvolvendo. Todo o conteúdo, tudo que a gente tratar hoje aqui, a gente vai sistematizar. O evento vai ficar disponível na nossa plataforma, então compartilhem, enfim, assistam. Acho que vai ser muito bacana para vocês trocarem experiências. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas a Comunitas ela desenvolve diversas ações em diferentes governos do país. A gente hoje está em 6 estados e 15 municípios. E tudo que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, desde 2012, já tem 11 anos, a gente sistematiza, entende, pilota, e aí a gente disponibiliza o aprendizado nessa plataforma, redejuntos.org.br, porque a gente sabe que não pode estar nos 5.500 municípios do país, mas a gente pode compartilhar o conhecimento e o aprendizado que a nossa rede tão bem desempenha. E aí, acho que só falando nisso, acho que queria já entrar com essa agenda que vocês vão falar muito melhor que eu. A gente vai ter a fala da Rafaela, depois do Marcelo, Thalita, e aí a gente abre para perguntas com vocês, enfim, participem com a gente, mandem suas dúvidas, questionamentos, que toda dúvida é muito válida. E super obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês, por terem esse espírito público de compartilhar esse conhecimento com a gente e, enfim, cortar esses caminhos para quem está começando agora. Obrigada, gente. Rafa, pode mandar bala. Boa tarde a todos. Bom, como a Daiane já falou, né? É um prazer enorme estar aqui, faço coro a essa palavra. Agradecer também a CLO por ter essa parceria aqui com o terceiro setor e, de certa forma, também com a gestão pública, né? Porque é uma pauta que realmente a gente precisa desenvolver no nosso país e, enfim, já temos bastantes exemplos ao redor do mundo. Agradecer a Thalita por ter se engajado com a NUD Rio e ter aí realizado toda essa experiência de criar uma unidade NUD também em São Vicente e fazer o primeiro experimento, acho importante começar. E ao Marcelo por estar aqui com a gente também dividindo a experiência que já é exitosa com alguns aspectos relacionados, né, aos incentivos comportamentais. Eu sou presidente, né, estou presidente do Instituto Fundação João Goulart, na Prefeitura do Rio, que investe na gestão pública, como desenvolvendo pessoas, projetos e métodos. E quando a gente fala de métodos e projetos, a gente tem algumas áreas satélites. Uma delas é a NUD Rio, que é a primeira unidade de NUD em governos do país, feita, institucionalizada pelo prefeito Eduardo Paes no seu segundo mandato, há uns anos atrás, em 2014, e o LabFaz, que é o Laboratório de Inteligência Fazendária, onde a gente pensa algumas formas de analisar tanto a economia carioca quanto a parte de tributos. Bom, entrando aqui já na nossa... Vou compartilhar aqui a apresentação. Só que a gente compartilha daqui, Rafa? Eu até prefiro daqui, porque aí eu consigo trazer uma velocidade. Não sei por que não está aparecendo para mim. Eu vou compartilhar aqui a tela, aí vocês avaliem se está aparecendo
João Goulart. Ah, tá, entendi. Bom, vou falando enquanto isso aqui. O que acontece? A gente, na de Rio, a gente tem uma experiência de ser uma unidade de NUD orientada a projetos. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa trazer, porque muitas unidades de NUD têm um perfil também acadêmico, né? Ou seja, de compartilhamento e gestão do conhecimento. Então, aqui na NUD Rio, a gente está começando a fazer esse compartilhamento de conhecimento, né? A gente vai começar a trazer, a dividir essa experiência com vocês. Nós somos uma iniciativa que existe há mais de... vai fazer 10 anos em 2024, então a gente tem bastante tempo de NUD Rio, né? De bastante experiência, como eu posso dizer, prática, e aí a gente passa tanto por aspectos positivos e negativos. Já participamos também de alguns governos diferentes, então a NUD Rio foi institucionalizada com o governo Eduardo Paes, depois passou pelo governo Crivella, então a gente já tem assim uma gama de experiências bastante interessantes que a gente acredita que é o momento de agora compartilhar. Por que a gente está falando isso? Que era uma equipe pequena, então realmente a gente tinha muito projeto e não conseguia também fazer essa gestão do conhecimento. Porque a forma que a gente publica, né, no setor público tem que respeitar algumas diretrizes, então a gente não tinha esse braço, né, em termos de equipe. Mas agora a gente vai desenvolver isso. Vou mandar para você, Carol, a minha apresentação, porque parece que não vai... Tem que fazer atualização aqui e vai demorar. Só um minutinho. Até baixei em PDF aqui para ver se saindo da internet. Até para alinhar com vocês aqui, a gente pode combinar de cada um falar, acho que no máximo 20 minutos, e aí a gente, para ter um tempinho para abrir para pergunta. Combinado. Minha apresentação é bem rápida, a gente consegue resumir bastante a experiência da NUD Rio nessa apresentação. Bom, pode passar, por favor, essa página. As duas primeiras, na verdade. Então, a nossa equipe, basicamente, é formada por cientistas de dados e economistas comportamentais, né? Eu ainda sou economista comportamental. É uma carreira, é uma área que a gente, no Brasil, tem bastante especialistas, tem faculdades que formam nesse campo, mas, às vezes, não tem experiência de atuação. Então, esse é mais um motivo para a gente investir nessa agenda, porque a gente tem bons especialistas sendo formados por grandes universidades, SPM, FGV, Mackenzie. Então, a gente tem a PUC Rio agora vai ter uma cadeira de economia comportamental. Então, a gente já tem instituições de ensino com ampla história e credibilidade na educação, e a gente não tem aonde absorver, às vezes, esses especialistas, tá? Pode passar, por favor. Não, passou muito. Volta mais um pouquinho, o que tem ali? Isso. Depois da equipe. Pode ir seguindo, ou não está conseguindo? Está sensível. Depois da equipe, o quarto slide. Isso. Então, tem 3 pilares que a NUD Rio atua, e eu acredito que tem super a ver com a agenda aqui interna. Primeiro é a previsibilidade comportamental, né? Então, essa perspectiva nada mais é do que a gente, através de dados, tá? Que não é adivinhação, através de dados,
sobre o acesso a políticas públicas, como o cidadão se comporta ao acessar as políticas públicas. A gente passa a documentar esses dados. E quando a gente vai replicar, atualizar ou mesmo alterar ou ter políticas públicas em temas associados, a gente já tem uma previsibilidade de como o cidadão se comporta ao acessar esse serviço. Isso é muito importante para o sucesso das políticas públicas e principalmente para o capital político, porque a gente só tem 4 anos, né, para implementar um planejamento estratégico, um plano de governo, a gente tem os ritos públicos de contratação. Então, quanto mais instrumentos nós tivermos para ter sucesso na implementação desses projetos, é sábio que a gente, enquanto gestor público, faça uso. Então, os dados de projetos NUD, que envolvem aspectos comportamentais do cidadão, além de ser inovador no processo de elaboração pública, é efetivo para que a gente alcance os resultados esperados de uma política pública. E, para além disso, a gente caminha para a lógica de benefício. Então, além da gente ter a percepção racional daquele serviço, então, fui na padaria, comprei pão. Fui na clínica da família, fui atendido pelo médico. Os cidadãos passam a observar o benefício associado ao atendimento, o bem-estar, a qualidade de vida, porque você começa a trazer elementos comportamentais para a elaboração da política pública. E aí, necessariamente, quase, né, você fica, não vou aqui falar que é uma causalidade, que seria um crime, eu, enquanto cientista, falar isso, mas são aspectos, sim, que, ao trazerem elementos comportamentais, o cidadão se conecta mais fácil à prestação de serviço. A efetividade das políticas públicas e a otimização desses recursos. Então, quando a gente faz um projeto NUD, a gente já tem informações, como eu falei, o cidadão acessa, e aí, com isso, quando a gente vai replicar, quando a gente vai implementar essa política pública, diminui os erros da decisão do gestor, porque nós temos vieses. Nós, quando fazemos as políticas públicas, a gente quer simplesmente fazer a melhor. Mas tem uma frase que a nossa mãe já dizia: você não é todo mundo. Então, às vezes, o melhor para a gente não é o melhor para o cidadão. Então, esse processo é um processo empático, onde, ao elaborar a política pública, a gente se desloca para a forma de pensar, de projetar, de se comportar do cidadão para a elaboração dessa ação, projeto ou política pública, e aí quando você diminui erros. Um exemplo aqui, só para ilustrar, o IPEA tem vários estudos de políticas públicas que deram certo e errado, né? Tem um muito clássico, que é um computador por aluno, do governo federal, e não aumentou a educação digital, a inclusão digital, porque virou um estigma. O aluno se sentia mais pobre quando recebia aquele computador, porque aquele computador era um símbolo de que ele estava naquela faixa de renda. Então, eles rejeitavam, não se relacionavam com equipamento. Um outro exemplo, crédito. Então, o Ministério da Pesca deu um crédito, recurso, né, financeiro, para pescadores de cooperativados melhorarem a sua prestação de serviço na pesca, que eles compravam escuna e migravam para o segmento de turismo. Então, para você ver a importância de se testar as políticas públicas, e o NUD é uma ferramenta que eu chamo de sprint, para a gente testar algumas políticas públicas considerando o comportamento do cidadão. E, claro, as estratégias de incentivos para tomada de decisão, que, associadas ao serviço que a gente está prestando, a gente aumenta os benefícios para o cidadão. Pode passar, por favor. Só para a gente ficar na mesma página, né? NUD, tradução literal, praticamente, é um empurrãozinho que possibilita, um empurrãozinho mesmo, não é um empurrão, não é uma coisa violenta, não é uma coisa que é imposta ou agressiva, é um empurrãozinho mesmo, é uma estratégia, como a gente comentou no slide anterior, de incentivo à tomada de decisão
do cidadão, que preserva a sua liberdade de escolha, ou seja, posso me decidir ir por aqui ou por ali. E quando a gente olha para os aspectos econômicos, esse empurrãozinho ele não muda os incentivos econômicos dentro dessa tomada de decisão e preserva essa liberdade. Pode passar. Tem algum antes? Essa que eu queria. Essa frase eu gosto muito e se aplica muito ao contexto público. Para atingir os objetivos em prol da população, os governos, em vários níveis, devem desenhar suas políticas públicas de forma que sejam criados incentivos corretos para o alcance do resultado desejado. Pode passar, Dai. Então, é sobre isso que a gente está falando, tá? É sobre melhorar a tomada de decisão. Não é sobre impor alguma política pública ou um serviço ao cidadão. É sobre criar formas de se relacionar, de se comunicar, de incentivar o cidadão a usar o serviço público tal qual a gente teve capacidade de desenhar o acesso. Porque desenhar uma política pública e a forma de acesso não é só algo criativo da cabeça do gestor, é algo que envolve recursos, lei orçamentária, planejamento estratégico. Então, tem um limite também criativo e, mais uma vez, o NUD colabora com esse processo. E aí atua muito nesse dilema da política pública, como melhorar a qualidade das decisões do cidadão em áreas chaves. Áreas chaves para a gente são as áreas com muita demanda, né, entrante o tempo todo. Saúde, educação, assistência social. Então, vai fazer NUD para morador de rua? Não é isso, mas é um modelo de pensamento econômico, comportamental, que observa como a população está acessando serviços. E esse olhar ele é muito importante para que o servidor público possa realizar, criar políticas, ações e projetos, como a gente já comentou, que tenha bastante chance de sucesso. E aí, através do NUD e da arquitetura de escolhas, que é um desenho das formas que a gente pode, no contexto de decisão, trazer quais as escolhas, quais os elementos que estão ali disponíveis quando o cidadão vai acessar o serviço público. Nós não fazemos NUD na NUD Rio em diversos momentos, digamos assim. A gente sempre procura olhar para o momento em que o cidadão acessa o serviço público, quando ele decide ir na clínica da família, quando decide, ou está marcado para ir numa consulta, para ir à escola. Então, a gente opta por fazer projetos onde esse momento esteja bem caracterizado para que a gente consiga colaborar com o processo decisório do cidadão e aumentar os benefícios associados a essa decisão. Pode passar, por favor. Então, como a gente comentou, é sobre melhorar as decisões e não diretamente as condições. Que estranho! Calma, posso explicar. Quando a gente... É porque a gente está falando do indivíduo. Pode deixar nessa tela, não tem problema não. A gente está falando do indivíduo. Então, a gente está fazendo um projeto que, associado às políticas públicas que nós criamos, que elas sim são para melhorar as condições, mas o NUD especificamente é para melhorar a decisão desse cidadão para acessar aquele serviço que vai trazer melhores condições. Esse aqui é uma linha do tempo de um projeto clássico da NUD Rio. Então, a gente faz reuniões de alinhamento, desenha um pré-projeto, que é um escopo, e esse escopo gera um termo de abertura com a secretaria na qual a gente está prestando serviço de projeto, de consultoria. Faz o desenho da abordagem do projeto NUD, faz o contexto operacional. O que é isso? Por que a gente criou essa expressão? O contexto operacional é exatamente sobre tudo aquilo que nós precisamos para realizar a intervenção, ou seja, o meio pelo qual o NUD, o empurrãozinho, o incentivo será realizado. O que é uma intervenção, Rafaela? Enviar a carta do IPTU. O envio da carta do IPTU é a intervenção. Tudo que envolve gráfica, correios, todo esse contexto operacional,
a gente apresenta para a secretaria para ver se ela tem capacidade de fazer, e a gente não ter surpresas, né, e o projeto ser frustrado. Experimento e intervenção não são sinônimos, tá? O experimento é todo o processo no qual a intervenção está incluído, análises e resultados, que a gente apresenta os resultados para o secretário ou a secretária para tomar decisão e implementar ou não aquela política pública, ou mudar, atualizar um pouco, e depois a gente faz um relatório de resultados que vai para a secretaria. Agora a gente vai começar a fazer algo que pode ser compartilhado com o público também. Esse aqui é um processo criativo interessante que a gente criou, porque nós também fazemos formações com os servidores públicos. A Thalita, que está aqui presente, participou dessa atividade. Esse é um NUD Canvas, modelo integrativo, que é um template para experimentos com metodologia NUD. Então, o servidor, às vezes, não tem a abstração necessária de criatividade para desenhar um projeto NUD. São muitas informações que precisam ser concatenadas. Então, a gente fez esse NUD Canvas, que é baseado num conceito que a gente criou chamado NUD Thinking, que é, sim, a junção de Design Thinking e NUD para que aumente a capacidade dos servidores de criar projetos NUD e conseguir fazer pelo menos aquela fase do pré-projeto, que é o desenho do escopo. O restante deve precisar da NUD Rio, a gente super se coloca em posição de consultoria e fazemos esses projetos. A boa notícia é que esse NUD Canvas já vai estar disponível para vocês, bem como todo o conceito de NUD Thinking e o passo a passo para poder preencher esse projeto. Pode passar, por favor. Vou trazer esse exemplo, que é o NUD Segurança Viária. Foi um projeto que a gente fez em 2 etapas. Hoje, a cidade do Rio está cheio de travessia não semaforizada. Começou com o projeto NUD, que é a travessia não semaforizada. Não tem semáforo, né? Tem sinalizações horizontais, faixas de pedestre, faixas cicloviárias, faixas de caminhabilidade, mas não tem o sinal. Muitas cidades pequenas já têm isso, né, em trechos de cruzamento, né, para travessia, mas o Rio de Janeiro não era tão assim. E qual o problema de não ser assim? Qual o problema de ser assim? É que você tem uma cidade orientada ao motorista, ao carro, não ao pedestre, e aí você começa também a crescer os índices de violência no trânsito. É um dos efeitos colaterais. Primeiro travessia mais legal foi feito no Maracanã, no bairro do Maracanã. Sim, o bairro que tem o estádio. Esse projeto ele foi um sucesso. A gente conseguiu fazer... Existe um movimento chamado Linhas de Desejo, que é aquele cálculo rápido que a gente faz entre a calçada que a gente está, né, e o outro lado da rua. A gente olha rapidinho se está vindo o carro, faz um cálculo aí, velocidade e distância, entrega na mão de Deus e atravessa. Isso se chama linha de desejo, como um saber categórico, principalmente vindo da arquitetura, esse conceito. E aí a gente mapeou as linhas de desejo e ressaltamos as mais seguras para os cidadãos fazerem essa travessia. E a gente chamou de travessia mais legal. No NUD Segurança Viária, a gente fez uma parceria com os alunos de Economia Comportamental da SPM e replicamos esse experimento numa outra área do Rio de Janeiro, que foi a URCA. Pode passar, por favor. E aí agora a gente já entra num modo NUD Rio, né, de fazer experimentos. Acho que tem um antes. Não sei. Sim. Então, a gente tinha aqui, nesse amarelinho, que aqui na foto vocês também estão vendo no depois, tem o antes e o depois. O antes, está vendo? Virava um estacionamento de carros, porque tem supermercados e restaurantes perto dessa rua. E isso era um ponto seguro de travessia. Mas como parava carro, era aquele festival, todo mundo atravessava na confusão entre os carros. E a gente mapeou todas as linhas de desejo. Então, esses pontilhados, nessa ilustração à direita, da forma que vocês estão olhando para a tela, tem vários pontilhados. Tudo isso era como as pessoas atravessavam.
Então, a gente pintou esse triângulo de amarelo e era o ponto seguro da intervenção. Era onde a intervenção, a gente ia conseguir mensurar que a intervenção tinha dado certo. Então, as pessoas tinham que atravessar prioritariamente nas faixas de pedestre que a gente colocou, que era esse azulzinho, mas se pisasse no amarelo, já era um sucesso a intervenção, porque eles estavam fazendo a travessia em 2 tempos, e isso aumentava o cuidado na hora de atravessar, reduzindo o risco na travessia. Pode passar, por favor. E a gente colocou outros elementos, né? Então, os princípios comportamentais, a gente identificou quais os aspectos que, na teoria, a gente já tem avançado, que são relacionados aos processos decisórios das pessoas quando se comportam, né? As pessoas se comportam em resposta a um estímulo, então elas têm alguns princípios que já foram mapeados. Então, a gente identificou o que seria um movimento indesejado, um movimento desejado, e aí incluímos alguns princípios comportamentais para estimular a decisão pela caminhabilidade mais segura. Então, uma delas foi o enquadramento, que é aquele quadrado, que é aquele triângulo amarelo. Então, indicar ao pedestre qual a abrangência de escolhas mais seguras e ter uma opção de movimento além do inseguro, indicando o desejado. Então, eram as faixas de pedestre e esse triângulo amarelo. As opções padrão, utilizamos os próprios códigos de sinalização vigentes na legislação brasileira para que ficasse claro tanto para o motorista quanto para o pedestre sobre essa mudança, né? Porque foi uma mudança que não é comunicada nem nada, as pessoas estão ali acostumadas a andar naquela rua e, de repente, tem toda aquela sinalização. Então, a gente usa opções padrão para poder facilitar essa compreensão. A saliência, que foi tanto o destaque com cores que fossem fortes, mas que fizessem parte do trânsito, mas também com sinalizações, tá? Verticais. Pode passar, por favor. A gente vai ver agora fotos desse experimento. Então, a gente tem aqui a saliência, a placa, essa plaquinha tem o trecho amarelo, né, representando o teste da hipótese do experimento. A gente tem a opção padrão, a sinalização com as faixas horizontais. Pode passar, por favor. A gente tem enquadramento. A gente botou sinalização vertical, então as placas já indicavam, a travessia mais legal é por aqui, então a gente foi já espalhando um pouquinho antes da área. O limite, né, daquele triângulo também é parte do enquadramento. Pode passar. As placas, né, continuavam falando, a travessia é mais legal por aqui, e a iluminação. Porque quando a gente foi fazer a prévia do experimento, reconhecer o espaço, ver quais eram os perfis de pessoas que passavam ali, o que nós contaríamos no nosso universo de análise para testar a hipótese do experimento, a gente viu que ficava escuro. A Rafaela, que tanta coisa é essa? Experimento, hipótese. Sim, a metodologia NUD, ela tem uma análise estatística pesada justamente para colaborar com a segurança do político ou do gestor que está tomando decisão ao implementar políticas públicas. Então, é um projeto orientado a dados. Mas isso não demora? É melhor fazer uma avaliação de impacto da política depois dela estar rodando, ou é melhor você fazer pequenos testes sobre o acesso a essa política e já implementar com o cidadão colaborando com a forma que você desenhou essa abordagem? Então, é muito sobre esse aspecto, o ganho que a gente comentou na efetividade das políticas públicas. Isso a gente está falando de nudge, né? A economia comportamental, ela tem mais elementos que colaboram com a decisão do gestor, que a gente marca, Dai, numa outra reunião, que a gente já tem um outro tema, que a economia comportamental colabora muito com gestão pública. Pode passar, por favor. Agora é o vídeo. Vocês vão ver na prática como isso aconteceu e é já o final aqui da minha apresentação para vocês.
Esse vídeo foi feito em parceria com a SPM, na Urca, né? Isso é exatamente o lugar onde vocês viram agora, anteriormente. Que é essa entrada, exatamente aqui, tá vendo? À esquerda do triângulo amarelo. As pessoas começaram já a atravessar pela faixa, até o ciclista. Ele podia, mas até ele quis passar pela faixa de pedestre. E reduziram muito as travas. Vocês veem que não tem ninguém quase atravessando muito longe da faixa de pedestre, como tinha na ilustração que nós apresentamos. As pessoas, né, contabilizando, as pessoas Kennedy de Rio, uma equipe. Essa é a importância de usar opções padrão, que tanto o motorista quanto funciona, né, para eles. Então, é isso. E hoje, se vocês andarem ali muito perto da Prefeitura do Rio, a gente começou por ali na Cidade Nova, que tem um fluxo enorme de empresas e de pessoas, foi feito em parceria com a Sete Rio, esse projeto. A gente está sempre em parceria com as secretarias. E hoje foi depois desse projeto, foi criado um grupo de trabalho de travessias semaforizadas, não semaforizadas, e hoje a gente tem efetivamente a implementação dessa política pública em larga escala na prefeitura. Então, é uma agenda importante não só para o cidadão, porque permite a percepção de benefício. Isso é muito importante, porque a gente vive num país com uma desigualdade social muito grande. Então, só apenas ter o serviço racional é aquela coisa da obrigação do gestor público. Então, a gente trabalha muito e parece que não tem retorno, mas é porque a gente está entregando o racional. Então, quando a gente tem o incentivo comportamental, não precisa fazer um experimento, às vezes você pode fazer um projeto de insights comportamentais, que é se valer. O Marcelo vai falar um pouco sobre isso. O Marcelo já tem muitos elementos no seu projeto que ele não fez o experimento, mas que já se vale um pouco dessa literatura. Então, esse processo é importante para que a gente consiga fazer com que a população perceba os benefícios associados aos serviços que a gente entrega, e isso tem também uma importância no futuro. Isso tem a ver com a cidade que a gente quer ter. Isso tem a ver com a gente ser mais empático na elaboração de políticas públicas e, de certa maneira, ter um instrumento, um método que traz para a mesa de elaboração desses serviços a perspectiva do cidadão. E quando a gente fala de perspectiva, a gente fala de sonhos, de querer viver nessa cidade, de querer preservar a cidade e preservar os serviços públicos. E, é óbvio, de ser mais um defensor naquela política pública que foi elaborada dentro daquele governo com aquele capital político. Então, eu estou parecendo vendedora, né? Mas é porque eu acho que a economia comportamental ela é uma grande, e a metodologia NUD é uma grande ferramenta de tecnologia social para ser incorporada com gestores públicos no seu dia a dia, para a gente conseguir fazer políticas públicas com a perspectiva do cidadão e melhorando os nossos cases de sucesso e a nossa capacidade de trazer benefícios à população, pensando não só em recursos e racionalidades, mas também em qualidade de vida e desejo de viver na cidade. É isso. Obrigada. Obrigada, Rafa. Muito bom te ouvir. A gente adora sempre. A Rafa é muito didática. Amei. Muito, muito obrigada. Eu tô cheia de perguntas já aqui, mas eu vou deixar o pessoal fazer pergunta depois. Bom, depois a gente entra então em perguntas. Vou chamar o Marcelo. O Marcelo vai trazer uma coisa muito bacana que legal. A Rafa trouxe experimento prático, ela sempre traz exemplos diferentes. E aí, como que fazer isso repercutir nas crianças? E como que Jundiaí se tornou essa cidade
que é especialista e que cuida dessas crianças. Então, acho que isso vai ser bem bacana também. Pode mandar bala, Marcelo. Obrigada. Obrigado, Dai. Boa tarde. Muito feliz de poder estar aqui compartilhando as experiências. Adorei a apresentação, Rafa. Acho que a gente precisa conversar mais. Bem, eu sou o Marcelo Peroni, eu sou gestor de cultura aqui da Prefeitura de Jundiaí. Nós aqui temos as secretarias nomeadas como unidades de gestão, então eu sou gestor de cultura e ponto focal da política pública para a infância na cidade. Bom, antes até de eu falar da cidade, por que que eu estou nisso, né? A minha formação é no teatro, eu venho da área cultural e a minha pesquisa sempre foi a infância e a juventude. E aí, estando na prefeitura à frente da Secretaria de Cultura e por uma decisão política de que nós teríamos como prioridade absoluta a política para a infância, então o nosso prefeito Luiz Fernando acabou me colocando à frente desta política pública que ela é intersetorial, que trabalha em diversos níveis diferentes, mas junto com todas as outras unidades de gestão, e que eu sempre digo, por que que a cultura, e daí a minha defesa da cultura, né? Já fica aqui a minha defesa da cultura. Por que que eu entendo que a cultura tem que estar envolvida? Porque a cultura é transversal. Se a gente entender que cultura não são só as belas artes, mas se a gente entender que a cultura de uma cidade passa também pelo comportamento, pelos costumes, pela história e pelas belas artes, fica explicado porque a cultura deveria, na minha opinião, estar mais presente em todas as ações de qualquer governo, em qualquer esfera. Porque a gente está falando de comportamento, né? Tudo a ver com aquilo que a Rafa acabou de apresentar. Então, em Jundiaí, nós acreditamos que uma cidade boa para as crianças vai ser uma cidade boa para todo mundo. E aí nós decidimos que essa seria a nossa política pública prioritária. E aí a gente adere a uma rede internacional de Cidade das Crianças, chamada Città dei Bambini, que é essa que vocês estão vendo aqui, e fazemos parte também da rede Urban 95. Pode ir para o próximo já, por favor. Eu vou colocar aqui os pilares principais dessa política pública da infância e que eles estão muito relacionados com o comportamento da população, né? Como é que eu trabalho desde a infância numa mudança de olhar para a cidade? Por quê? Nós partimos da seguinte afirmação, que não é uma coisa que nós inventamos, é ciência pura, que para a gente mudar uma realidade de uma cidade, de um estado ou de um país, a gente tem que começar olhando para a criança, que não é o futuro, é o presente da cidade, né? E se a gente quer mudar uma realidade, e aí a gente tem falado muito disso aqui em Jundiaí, se a gente quer mudar essa total situação que a gente tem no país, de muita diferença, né, social, a gente precisa investir na infância. A gente só vai quebrar ciclos de pobreza se a gente começar a olhar melhor para as políticas públicas voltadas para a primeira infância. E aí é um conjunto de políticas públicas que vão impactar lá na frente no comportamento de toda uma sociedade. O quanto nós deixamos de discutir cultura, o quanto nós deixamos de olhar para as crianças e de escutar essas crianças, e o resultado é essa sociedade que a gente tem hoje, né? Assim, de uma maneira muito resumida. Então, nós temos 8 eixos fundamentais da nossa política pública em Jundiaí, que, na verdade, 6 deles estão totalmente relacionados com o direito da criança e do adolescente, que foi pactuado por 197 nações lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, em 89, que diz que a criança é um ser de direitos. E é com base nesses direitos que a gente pensa como é que nós vamos pensar a nossa cidade. Então, o primeiro deles, eu não vou falar de todos aqui, porque a gente tem um tempo curto, mas eu vou falar em alguns deles e em que ponto esta implementação dessa política está mexendo no comportamento da população e na dinâmica da cidade. Então, a participação é um direito garantido de que a criança tem direito à voz, à participação. E nós percebemos o quanto nós temos deixado de ouvi-la quando a gente olha para uma mudança na cidade, para uma política pública que a gente quer implementar e o quanto elas são potentes e capazes de nos ajudar nesse olhar. Então, em Jundiaí, nós temos um comitê das crianças, formado por crianças que vêm através de um sorteio, que tem entre 9 e 11 anos, e que estão em 6 diferentes regiões da cidade, que se reúnem quinzenalmente para olhar para a política pública da cidade. Pode passar.
E a partir desse olhar, a gente começa a pensar como é a cidade que nós queremos. E aí eu vou entrar já numa questão muito específica, que é o direito do brincar. A partir do nosso olhar, da política pública, entendendo que o brincar é um direito da criança, como é que a gente olha para a cidade e busca ações, projetos e programas que vão garantir esse direito à criança? Quando a gente fala para qualquer um, a criança tem o direito de brincar, todo mundo concorda. Em primeira mão, ninguém diz não, não tem. É que daí quando a gente começa a fazer um aprofundamento em relação a esse brincar, em relação à participação da criança, é que podem surgir algumas questões. Mas, em primeira mão, todo mundo diz, está certo, criança tem que ter todos os seus direitos preservados. Pode ir para a próxima, né? Quando a gente fala do direito ao brincar, aí eu vou falar já de um programa muito específico, muito simples, mas que a gente está implementando na cidade e que busca o quê? Uma mudança de comportamento, na verdade, para a gente voltar num comportamento lá de trás. Quando as pessoas usavam as ruas para brincar. E a gente precisa, no nosso entendimento, para a gente pensar em segurança da cidade, para a gente pensar em saúde dessa criança, para a gente pensar em vários dos direitos que a gente está falando aqui, nós entendemos que a criança precisa brincar. E ela precisa ter autonomia para brincar, e ela precisa ter esses espaços de brincar, que muitas vezes não é o parquinho, é o lugar livre para que ela possa, à sua maneira, criar o seu modo de brincar sem o adulto estar vigiando. E a gente lança em Jundiaí um programa chamado Ruas de Brincar, onde 75% dos moradores da rua têm que ter concordância de que essa rua será fechada aos domingos e feriados. E é muito simples, porque a prefeitura vai lá, dá 2 cavaletes e dá o direito para essa rua dela estar fechada no domingo, das 9 às 17 horas. Ah, mas nós vamos colocar lá uma piscina de bolinha, um pula-pula? Não. Nós vamos autorizar a população a fechar a rua para ela ocupar a rua da melhor maneira que ela entender. E aqui acontecem coisas incríveis. Por exemplo, recentemente eu fui visitar uma rua de brincar aqui de Jundiaí, num bairro periférico, e, por exemplo, a gente viu que um cidadão instalou uma ducha no seu portão virada para a rua. Que ele disse, aos domingos ele conecta uma mangueira naquela ducha e de tanto em tanto tempo ele faz com que essa ducha seja uma alegria das pessoas que estão brincando naquela rua. Num dia muito quente, ele libera água para a criançada poder brincar livremente na rua. Nós ouvimos dos próprios cidadãos, das mães que estavam na rua, que para elas foi uma mudança significativa. Porque se elas não estivessem na rua naquele momento, elas estariam nos seus celulares no domingo todo, cada uma no seu celular, sem interação com as pessoas. Então, é um projeto muito simples que busca liberar a rua para a gente voltar a uma coisa que a gente já teve e que a gente perdeu. E a gente fica naquele jogo, né? Mas eu não fico na rua porque a rua é insegura. Mas a rua estando vazia, não ocupada pelas crianças, pelas pessoas, ela automaticamente está mais insegura. Então, como é que a gente lida com esta questão? Pode passar, por favor. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Porque são vários os programas e projetos. Aí, por exemplo, o direito à cultura. Como eu disse no início da minha fala, nós entendemos a cultura como uma transformação e ferramenta de emancipação de uma sociedade, né? De empoderamento das crianças, das mulheres, das minorias, e a cultura tem a possibilidade de fomentar isso. Pode ir para o próximo, que daí eu vou falar mais especificamente. Então, como que a gente entende que a gente precisa garantir o acesso à cultura? Eu sempre digo que ninguém nasce com o desejo pela cultura. Não é intrínseco da gente como humano. A gente precisa desenvolver isso. Logo, é um comportamento que a gente precisa estimular. Se a gente precisa estimular, nós precisamos oferecer. E aí a gente defende que desde a primeira infância, estímulos para que essa criança veja na cultura, nas suas diversas linguagens, uma possibilidade para a vida dela. Como? A gente já entendeu que se a gente investir na primeira infância com música, com leitura de livros, para além de um benefício social, para além de uma renda que muitas vezes aquela família precisa, a renda isoladamente não vai ser suficiente para essa mudança que a gente espera. Mas a renda associada com acesso à cultura,
com outros elementos fundamentais farão a diferença no desenvolvimento desse cidadão lá no futuro. No presente, né? Porque a gente sempre pensa, lá no futuro, mas aqui a gente gosta de insistir que a gente precisa olhar para a criança que é o presente. Como essa criança está vivendo hoje? Isso vai impactar diretamente o futuro dela lá na frente. Ela está brincando pouco na rua, ela está tendo pouco acesso à cultura, isso impacta hoje e lá na frente. Então, como que nós, enquanto poder público, pensamos em projetos em diferentes esferas para oferecer isso para a criança? Então, aqui a gente está falando de cultura e de acesso, de diferentes maneiras. Então, por exemplo, nessa primeira foto lá ao fundo, a gente vê um totem chamado pé de ouvido, do lado de uma árvore que a gente tem livros pendurados. Essa placa do pé de ouvido nós estamos colocando em diversos equipamentos públicos, em ruas, porque a gente percebeu que a gente precisa, de uma maneira um pouco mais fácil, oferecer o acesso a uma história. E muitas vezes a pessoa não precisa ler essa história, mas ela precisa ouvir para ela poder recontar de forma oral. Então, o pé de ouvido é um QR Code com artistas aqui da cidade de Jundiaí que gravam histórias voltadas para as crianças, histórias que a gente entende que sejam importantes para o desenvolvimento dessa infância. Pode ir para o próximo. Aí, uma coisa fundamental para a gente são as ferramentas de desenvolvimento, que acho que passa muito por aquilo que a Rafa acabou de apresentar. A gente tira isso de onde? A gente acordou achando que é bom oferecer cultura, vamos oferecer mais cultura. Ou, não, a gente olha para os dados. E daí aqui em Jundiaí eu vou dar exemplo de 2 ferramentas de desenvolvimento que são fundamentais para a gente olhar, planejar e acompanhar a execução da política pública. Pode passar. Então, aqui a gente tem duas dessas ferramentas. Uma é o observatório, que a gente tem aqui na cidade, no nosso site, qualquer um pode acessar. São 300 indicadores que a gente olha para a cidade. Desses 300, vejam, 107 estão na infância. São dados que, bimestralmente, todas as secretarias, todos os serviços vão oferecer para o sistema, para a gente depois poder analisar esses dados e pensar como eu penso na política pública, no programa, no projeto futuro que eu vou fazer, com base não naquilo que eu ou outro gestor entendemos que seja melhor, não, com base nas evidências apresentadas pelos dados. E daí aqui a gente fala de dados que são relativos desde a vacinação da criança, da cobertura vacinal, até a frequência que essa criança vai a um equipamento público de cultura. Então, é o cruzamento desses dados que vai gerar para a gente, por exemplo, a definição de uma política pública que a gente vai implementar. Nós temos aqui, partindo do princípio, e tem muita relação com o que a Rafa colocou também, que é assim, a gente entendeu que a gente tem que fazer projetos pilotos antes de dar escala para eles. Porque a partir desses pilotos, com base nos dados que nós temos, com base na implementação, na escuta da população diretamente envolvida e depois numa análise pós-implementação desse piloto, nós podemos entender se vale a pena, porque também isso é importante, né, gente? Às vezes a gente morre de medo de dizer, esse projeto não é bem sucedido, e tudo bem. Nós constantemente podemos mudar para pensar naquilo que é mais efetivo. Então, nós temos trabalhado muito no sentido de implementar um projeto piloto, deu certo, vamos entender como dar escala para esse projeto. Então, o próprio Ruas de Brincar que eu dei como exemplo para vocês partiu disso. Nós, prefeitura, começamos fechando algumas ruas no domingo e nós pilotávamos aquilo. Uma vez que nós entendemos que aquilo era eficiente, que a população se apoderava daquilo e trazia benefícios para a política pública da infância, nós lançamos um decreto municipal que permite que a população use daquele projeto, daquele programa. E aí, os alertas da infância, por exemplo. Aí é um caso mais específico que reúne três secretarias, Educação, Saúde e Assistência Social, e a gente cruza os dados do munícipe que passou por um atendimento para que nós possamos ter buscas ativas. Então, um exemplo bem rápido, porque não dá para a gente entrar em detalhes do alerta, mas, por exemplo, hoje nós temos implementados 14 alertas. Nós começamos com uma unidade básica de saúde e depois, agora, colocamos na rede toda. Esses 14 alertas, então, por exemplo,
Então eu tenho uma gestante que não passou. Uma gestante não é um bom exemplo, mas, por exemplo, uma criança que não passou por todas as consultas básicas que ela tem que passar na pediatria, na unidade básica de saúde ou na clínica da família. Se ela deixou de frequentar algumas daquelas consultas, mas ela está matriculada na escola, ou ela recebe um programa, por exemplo, que é o Criança Feliz da Assistência Social, numa dessas pontas a gente consegue identificar esse problema de uma maneira rápida e consegue atuar numa busca ativa dessa criança. E vice-versa. Tem uma criança que recebe o Bolsa Família, é atendido pela Criança Feliz, mas está fora da escola. E ela está numa idade de 4 anos, então a gente vai entender por que essa criança está fora da escola. Pode passar para o próximo. Aí a gente entra na garantia de autonomia, que é uma coisa que é tema para muitas conversas, mas eu vou falar de coisas específicas que a gente trabalhou e que tem a ver com mudança de comportamento, para a gente pensar na garantia da autonomia lá na frente. Pode passar. Aqui, gente, assim como tantos outros projetos, a gente está falando de uma série de secretarias, de unidades de gestão que trabalham de maneira intersetorial para pensar na implementação dessa política pública. E aí a gente tem um parque público gratuito, que é o Mundo das Crianças, de 170 mil metros quadrados, que se propõe a ser um parque diferenciado, com propostas diferentes daquelas que habitualmente a gente está acostumados a ver. E por que ele é importante? Bom, primeiro porque ele trabalha a autonomia, e isso para a gente era um dos nossos pilares. A construção desse parque levou em consideração a escuta das crianças. Ele é um parque público que oferece muito contato com a natureza, e esse era uma questão que nós queríamos trabalhar, menos contato com tela e mais contato com a natureza. E ele tem um modelo para a gente que, lógico, pelo tamanho dele, nós não entendemos que ele deva ser replicado em toda a cidade. Mas ele é um modelo que, a partir da experiência vivida nesse parque, nós buscamos que isso possa ser implementado em pequena escala, em vários lugares, dentro da escola, na praça pública, no serviço público ou no sistema privado. Então, nós buscamos colocar aqui todas as experiências que a gente entenda como fundamentais para o desenvolvimento da criança, em contato com a natureza, para um brincar livre, com brinquedos não estruturados, pensando que isso possa servir, inclusive, como, além de ser um parque, lógico, aberto para a população utilizar, mas que ele sirva como um modelo de referência e de mudança daquilo que a gente espera nos outros espaços da cidade. Então, aqui a gente vê 2 fotos, uma das fontes onde as crianças aqui, crianças de uma escola, estão brincando, e ali da entrada do parque, onde fica esse foguete. Vou passar para o próximo, que eu acho que dá para eu dar um exemplo muito específico que tem a ver com a mudança de olhar que a gente provoca a partir do parque, e uma mudança, daí volta, né, desse comportamento esperado. Quando a gente pensa na sinalização de uma cidade ou de um parque, a gente logo pensa na sinalização para o adulto, como se só o adulto tivesse que olhar para aquilo. E a gente esquece que junto daquele adulto, por exemplo, aqui num parque infantil, automaticamente eu preciso lembrar que esse parque é feito para as crianças. Para uma criança que tem uma média de 75 centímetros de altura, que ela está na fase entre 0 e 3 anos de idade, a cidade é um horror para ela. Ela vê basicamente escapamentos e muros mal cuidados. Como é que a gente olha para a cidade e pensa em oferecer, já que é na primeira infância, que está a maior fase de desenvolvimento do ser humano, como é que eu penso em estímulos para ele nessa faixa etária? Então, quando a gente olhava para o parque, a gente discutia como é que, desde a sinalização, nós vamos estar olhando para as crianças e oferecendo para elas estímulos, e fazendo com que o parque seja de fato voltado para elas. Então, por exemplo, aqui tem o detalhe de uma das placas onde lá no rodapé, na altura dos 75 centímetros, nós temos um espaço interativo para a criança, um lúdico, um jeito da criança brincar. E aí, por exemplo, a Rafa estava falando, eu lembrei, né? Eu gostei muito da placa indicando aquele caminho. Não é assim, vá por ali. Não, esse é o melhor. A forma como a placa está escrita muda tudo.
E aqui no parque a gente tem um exemplo típico. Quando a gente estava implementando o parque, o nosso jurídico disse assim, tem que pôr proibido entrar no lago e colocar uma cerca. E daí, já com base naquilo que nós vinhamos estudando, nós dissemos, não, nós queremos sem cerca no lago e nós vamos colocar uma placa com uma mensagem diferente. Então, hoje a mensagem que está no lago, aqui nesse mundo das crianças, está assim, o lago é bem fundo e só os peixinhos podem nadar. E não tem nenhum proibido e não tem nenhuma cerca. E, no entanto, a gente não tem problemas das pessoas entrando no lago. É a forma como a gente comunica e a forma que isso vai gerar no outro uma mudança de comportamento, né? Já que o tema é esse. Que para mim chama muita atenção a placa. A forma como ela estava escrita daquilo que a Rafa apresentou. Pode ir para o próximo, que acho que eu chego no último projeto que eu queria mostrar, que é uma área da infância, que é um projeto piloto. Nós temos uma área da infância implementada na cidade. Aqui tem fotos do antes e do depois. Por quê? Nós andando com as crianças no entorno desse equipamento, que é um equipamento de cultura para as crianças, e com base nos elementos de segurança no trânsito, como é que a gente entende a mobilidade hoje na cidade, que não é mais como a gente entendia há tantos anos atrás, pensando nas questões ligadas ao clima, ao meio ambiente, enfim. Como é que a gente pensa esse novo entorno? Então, nós estamos vendo uma rua onde a lógica dela era o carro. Ela era feita para os carros e não para as pessoas, assim como a maior parte das ruas das nossas cidades. E aí nós mudamos a estratégia. Aqui nós optamos por priorizar a criança e aí automaticamente outros modais, pensando numa rua mais completa. Então nós trabalhamos com plantio de árvores, com mobiliário diferenciado, com pintura de solo, com ciclofaixa. Então aqui a gente pode perceber um antes e um depois de todo esse entorno da fábrica. É um quarteirão que a gente pensou. E daí, pode ir para a próxima, a gente vai ver os impactos. Bom, num primeiro momento, mesmo tendo ouvido toda uma população, e depois eu vou mostrar os números para vocês, um grupo de comerciantes ali do entorno resolveu se juntar para dizer que isso daqui era algo que acabava com o comércio deles. Isso aqui 5 dias depois de implementada a rua. Ainda sem a gente conseguir, inclusive, ter medido o quanto isso impactava ou não naquele comércio. E daí a decisão de que isso seria mantido com base, pode passar para o próximo, não também naquilo que a gente entendia que era a nossa ideia para a cidade. Não. Aqui eu tenho dados pós-intervenção. Então a gente já tem melhoria dos índices de qualidade do ar. Nós temos um aumento no fluxo de ciclistas, pedestres e carros, por incrível que pareça. Porque as pessoas diziam, você vai diminuir o fluxo de carros porque essa área vai ficar menos interessante, porque ela é 30 quilômetros. Mas a gente tem uma redução da velocidade praticada na área, o que reduz drasticamente qualquer tipo de acidente nesse entorno, numa área frequentada por crianças. A gente tem uma média hoje de 4.500 visitantes nesse mês, nesse equipamento de cultura que está nessa área. Pode passar para o próximo. E daí aqui é todo o processo. Então nós tivemos escuta de comerciante, reuniões na prefeitura, o que nós chamamos de expedições nessa área. Pode ir para o próximo. Para dizer que aquilo não foi uma decisão que a gente tomou da noite para o dia e que teve todo um estudo e um envolvimento das pessoas. Então, para fazer essa área da infância, nós tivemos 525 cuidadores envolvidos, 3 escolas engajadas, 6 reuniões com os comerciantes, 7 unidades de gestão envolvidas, 4 escutas da comunidade local, 245 crianças participantes das atividades de escuta e mais 60 integrantes da comunidade. Então, tudo isso para dizer que a área da infância implementada é um programa piloto, que a gente entende que ela tem que ter um pré-implementação de escuta, a confecção desse projeto e um pós. Por isso que as modificações implementadas elas são de urbanismo tático e não são definitivas, porque a gente também entende que é importante essa experimentação nesse piloto, esse modelo novo, entender o comportamento da cidade após essa modificação,
para a gente poder definir se essa vai ser uma mudança lá no futuro em definitivo, ou pelo menos por um maior período de tempo nessa região. Então, a gente começa nela através do urbanismo tático, buscando todas essas conversas, escutas pré e pós, para a gente chegar no modelo final. Acho que era isso, eu trouxe aqui um apanhado de coisas, todos eles ligados a essa política da infância na cidade, porque a gente, de fato, entende hoje que essa é uma política que tem nos mostrado um caminho de sucesso, de apoio da comunidade em relação à política prioritária para a infância, mas que ainda assim a gente vai encontrando, é lógico, nesse caminho, percalços, e eles são importantes para a gente entender como é que nós vamos pensar na escalabilidade desses projetos para a nossa cidade a partir das experiências que a gente tem vivido. Acho que é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Nossa, a gente fica muito, muito feliz de ouvir sobre políticas públicas tão impactantes e tão transformadoras e tão positivas, né, gente? Imagino que vocês também. Toda vez a equipe aqui fica, meu Deus, a gente adora ouvir sobre essa política de primeira infância de Jundiaí. Super obrigada também pelo seu tempo. A gente acredita muito aqui na Comunitas, nessa troca de experiências, porque isso pode inspirar São Vicente, pode inspirar outras cidades que estão com a gente, que estão acompanhando também os nossos outros materiais. É muito bacana, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso depois, mas tem muitas, muitas outras experiências que a gente conheceu em Jundiaí, a gente conheceu na prática, Marcelo mostrou para a gente conheceu o parque, os parques com muita autonomia de brinquedos diferentes e que fazem com que essas crianças tenham estímulos diferentes. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, as crianças, os adultos de Jundiaí, eles vão ter melhores condições e vão ter percepções diferentes sobre nossa realidade, mas também sobre a gestão de um governo. Então, a gente fica bem feliz. Super parabéns. E aí, assim, acho que em último exemplo, e não mais importante, mas é muito legal ouvir a Thalita, porque ela traz duas perspectivas sobre isso. Acho que foi muito bacana ouvir a Rafa, que ela traz todo esse conceito e como isso funciona na prática e como funciona o pensar dessas ações. E o Marcelo já trouxe um território que está muito avançado em várias coisas e que essa mudança comportamental está intrínseca na maioria de suas políticas. E aí a Thalita vem com uma experiência bacana, que é, primeiro, como que um território pode replicar com base numa experiência pode, e esse é o grande objetivo da Comunitas, e principalmente aqui a gente da área de conhecimento, então pode, esse tipo de coisa tem que ser compartilhada. E também porque a Thaís traz uma perspectiva, ainda no início, de impacto financeiro. E, no final das contas, a gente sabe que para investir na primeira infância, para investir em saúde, educação, a gente precisa olhar para as finanças públicas de um território, não tem como, de um município. E aí, como é que a gente utiliza? Porque isso é muito interessante também, a gente tem pessoal aqui de finanças, a gente já viu na lista, e como é que a gente leva ciências comportamentais, que parece tão conceitual, para uma aplicação prática e para a gente conseguir economizar recursos numa prefeitura? E aí esses testes, assim, muito trazido pela Rafa para o pessoal de São Vicente, eles estão testando e a Thalita vai contar um pouquinho para a gente, depois a gente conversa todo mundo junto. Então, olá, boa tarde a todos. É uma alegria enorme, né, poder compartilhar esse nosso primeiro experimento aqui com vocês, rever a Rafa, conhecer os projetos do Marcelo, rever a Daiane também. E, enfim, é isso que a Daiane falou, né? A gente está em fase ainda de implementação, mas alguns desafios e alguns aprendizados aí já possíveis de serem compartilhados. Pode passar. Bom, enfatizar então que, na verdade, esse nosso experimento surgiu a partir da coincidência de numa semana eu ter assistido um webinar com a Rafaela Bastos, apresentando o Nudge Rio, promovido pela Comunitas. E aí, nesse mesmo contexto, eu cheguei na secretaria comentando, né? Eu falei, gente, conheci um negócio muito legal, Nudge, já ouviram falar? E uma assessora lá da secretaria, Maíra, estava lendo esse livro do Toller, que fala exatamente disso, né? Da questão das ciências comportamentais associada ao Nudge. E aí, a gente, muito ingenuamente, entrou em contato com a equipe Nudge Rio, e aí que casou, a gente teve a grata felicidade de conseguir, via Comunitas, trazê-los e capacitar os nossos servidores aqui, né?
Então, isso foi o primeiro passo, assim, o primeiro grande passo. Sensibilizar os nossos gestores, que é possível aplicar metodologia nudge aqui no município e capacitá-los para isso. Porque, por desconhecimento, quando a gente vê a palavra nudge, a gente associa muito a questão de, por desconhecimento. Cidades mais desenvolvidas, cidades mais tecnológicas, essa terminologia em inglês acaba remetendo a gente a esse erro, e aí quando a gente vai ver, na verdade, não, né? Muito pelo contrário, cidades ainda atrasadas no seu desenvolvimento comparativamente a outras pelo seu porte, também podem e precisam trazer inovação, ter esse olhar de inovação na gestão. E aí, qual é o contexto disso tudo aqui em São Vicente, né? A gente é a primeira cidade do Brasil a completar 500 anos, então a gente tem trabalhado muito forte essa narrativa de que daqui a 9 anos a cidade fará seus 500 anos, então é muito trazer o olhar de futuro, o olhar de desenvolvimento, o olhar da inovação para dentro do governo. A gente tem um prefeito muito jovem, que assumiu a prefeitura com 29 anos, e uma equipe também de governo bastante jovem, então muito antenada com essas metodologias de inovação. A própria escassez de recurso, né? Então, a gente está num contexto social aqui, que a gente está entre as 20 maiores cidades do estado, entre as 70 maiores cidades do país, e com um PIB entre as 50 piores do estado, né? Dos 645 municípios. Então, traz para a gente um alerta de desigualdade econômica e de índices financeiros e econômicos bastante desafiadores. E a busca pelas práticas de gestão, então, esse panorama geral que impulsionou a gente, então, a entender que o nudge é uma ferramenta que pode ajudar a cidade em diversos aspectos aqui na nossa gestão. Pode passar. E agora, então, vou adentrar um pouquinho no nosso primeiro experimento nudge, né, na primeira do Brasil, que é especificamente a nossa experiência nesse processo. Pode passar. Bom, trazendo um pouquinho do que eu comentei, né, das 9 cidades da região da Baixada Santista, eu só que tenho uma menor arrecadação per capita de modo comparado. Então, enquanto eu tenho uma cidade vizinha aqui, que é Cubatão, tem uma arrecadação per capita de quase 9 mil reais, São Vicente tem uma arrecadação per capita de 3 mil reais. Então, isso significa que eu sou um município que dependo muito do investimento, do recurso externo, então eu tenho uma grande dependência disso, e um município com capacidade de investimento zero para novas políticas públicas. Então, trazer um olhar de inovação, trazer um olhar criativo e de otimizar os nossos recursos é premissa aqui para a gente implementar qualquer política pública. Pode passar. E aí, atrelado a essa questão também da arrecadação per capita, quando a gente olha os nossos índices de inadimplência, também saltam aos nossos olhos. Em 2020, o nosso índice de inadimplência foi de 43%, quase 44%. Em 2021, foi de mais que 50%. Então, assim, a administração deixou de arrecadar em 2020 151 milhões, em 2021, 198 milhões. Então, para uma cidade que tem a menor arrecadação per capita da região, tem os piores índices do PIB do estado, enfim... tem uma arrecadação per capita muito baixa. Quando eu olho meu índice de inadimplência desse tamanho, isso salta aos olhos, preocupa, e aí então a gente acha que a metodologia nudge converge aos nossos interesses de melhorar, entender melhor esse índice e melhorar esse índice. Pode passar. E aí então a gente, né, depois da nossa capacitação dos nossos servidores, a gente fez a escolha, a gente tinha um leque de opções, e aí aquela metodologia que a Nudge Rio aplicou aqui para a gente ajudou a entender melhor quais poderiam ser as nossas escolhas. A gente escolheu o tema de inadimplência de IPTU por alguns motivos. O primeiro motivo foi por recomendação da própria Nudge Rio, sobretudo por conta do arcabouço bibliográfico que já se tem disponível em relação a isso, né? Então, dos cases já disponíveis de outros municípios que poderiam nos auxiliar nesse processo de implementação do nudge aqui. Um segundo motivo é o próprio apelo político, né? Então, eu chegar para o meu prefeito e falar, olha, quero implementar nudge, porque podemos aumentar a arrecadação
eu consigo uma abertura muito mais fácil. E outro ponto também foi a própria motivação dos nossos servidores, em especial também a participação dos servidores da Fazenda, que entenderam que fazia muito sentido isso para a realidade da rotina deles. Então, nesse conjunto, a gente entendeu que nosso escopo, então, seria trabalhar Nudge com a inadimplência de contribuintes desse ano, de 2023. E aí, então, a gente escolheu a intervenção via e-mail. Por que via e-mail também? Também é uma recomendação da equipe Nudge Rio, mas por quê? Porque ele é gratuito, né? A gente não teria recurso para mandar cartas. Ainda que a gente tivesse recurso, o correio tem dificuldade de acesso a muitos territórios aqui da cidade, então isso também dificultaria a aplicabilidade do nosso experimento. E aí, então, dividimos os nossos grupos, conforme previa a metodologia, em 4 grupos. 3 grupos de tratamento e um grupo de controle, para a gente conseguir ter uma referência ali metodológica de medir o experimento. E um grupo, então, de norma social, o grupo 2 de mensagem simplificada e o grupo 3 de consequências. E aí, então, e isso, assim, dentro de vários desafios, né, que eu estou falando, que é uma prefeitura que não tem ainda formalmente especificamente um núcleo para se pensar Nudge, mas tem pessoas de muita boa vontade e comprometidas em fazer dar certo, então isso também traz elementos que facilitam o experimento. A gente tinha uma base de dados de contribuintes que não estava tratada, e aí esse foi o nosso primeiro desafio no caminho, que a gente falou, meu Deus do céu, porque a gente decidiu que a chave seriam os CPFs das pessoas, né? E aí, a primeira novela foi extrair essa base de dados, porque o pessoal da Fazenda tinha dificuldade em extrair junto com o pessoal da informática, e a gente não conseguia entender qual era o problema de extração, e aí tinha a empresa que também fornecia os dados relacionados ao sistema, e aí, enfim, depois que a gente conseguiu superar essa fase, a gente extraiu a base de dados. E quando a base de dados chegou para a gente viu que era já um outro desafio, que era, como a gente tinha selecionado e-mail por conta por conta de ser gratuito, o índice de contribuintes, nem todos os contribuintes que eu tinha o CPF, eu tinha o e-mail. E aí, então, eu já precisei filtrar isso, né? Peguei meus inadimplentes, peguei os que eu tinha CPF e e-mail. E aí, dentro desse conjunto também, a gente identificou várias questões, né? Uma primeira questão, então, foi muitos contribuintes com o mesmo CPF. E aí a gente queria ter o cuidado da pessoa não receber várias mensagens Nudge só porque ela tinha tinha vários cadastros, né? E aí, então, a gente também teve esse cuidado de higienizar e cada pessoa recebesse, cada CPF receber só uma mensagem. E também e-mails que as pessoas colocavam, a gente começou a ver lá na base de dados e-mails da prefeitura, e-mails institucionais. Então, pessoas que colocavam seus e-mails institucionais da prefeitura, mas que já não estavam mais na prefeitura, e aí então a mensagem ia chegar para o próprio departamento de alguma unidade da prefeitura. E aí a gente também tentou higienizar tudo isso. Superada a fase dos desafios da higienização, elaboramos as normas, isso o tempo todo, o pessoal da equipe Nudge Rio ajudando a gente, porque a gente não tem estatística, a gente não tem cientista comportamental, e aí, quando a gente não tem, mas a gente quer fazer, a gente pede ajuda, e para nossa grata felicidade, a gente sempre teve ajuda da Nudge Rio nesse processo. E mandamos, então, os e-mails. Pode passar. E aí, esses foram os 3 e-mails enviados, né? A norma social, a simplificada e as consequências. E aí, a norma social é aquela que a gente avisa que o contribuinte está fora do padrão e a gente mostra para ele como que ele pode fazer parte do grupo que faz a decisão certa, né? E aqui também foi uma coisa que a gente precisou ajustar, porque estava assim, faça parte da maioria que está em dia. E, na verdade, a maioria não está em dia. E aí a gente mudou a frase, faça parte do grupo que está em dia com São Vicente.
e aí regularize sua parcela e faça parte do grupo de contribuintes que está em dia com o município, colaborando com o desenvolvimento da cidade. A outra heurística que a gente apresentou foi do e-mail simplificado, né? Que ele trazia ali, sem juridiquês, sem linguagem burocrática, quite sua dívida com o IPTU da prefeitura. E ali o passo a passo de como ele pode se regularizar. E o terceiro, que é o grupo que a gente chamou de grupo das consequências, que a gente avisa ele que ele está fora, né, do grupo da melhor escolha e qual a consequência que ele pode ter se ele não ir pelo caminho que se tem a expectativa que ele vá, que é pagar o IPTU dele. Então, você ainda pode pagar seu IPTU antes de entrar, antes de entrar na dívida ativa, né? Aí depois a gente colocava, ninguém quer que isso aconteça, nem você, nem a prefeitura. Então, essas foram as heurísticas que a gente usou, e agora a gente está em fase de esperar esse tempo, né? A gente mandou os e-mails no dia 24 de março, e a gente escolheu um período de 30 dias para entender, o período de 30 dias para analisar a qualidade, a eficiência, né? A eficácia do nosso experimento. Por que 30 dias? Porque a gente está considerando a lógica de pagamento das pessoas, né? Então, de receber o salário delas. Então, estou considerando o primeiro dia útil, quinto dia útil e último dia do mês. Para dar, então, o tempo que a pessoa que quer pagar, que recebeu, que leu o e-mail e quer quitar o seu IPTU, para ela pagar. Os relatórios aí iniciais, já recebi alguns relatórios da Fazenda, e a gente ficou bem feliz, porque as pessoas leram. Então, por exemplo, a pessoa leu, e no mesmo dia, porque a gente consegue saber, né, essa pessoa, quem recebeu e quem leu. E aí, no mesmo dia, ela já pagou o IPTU. Então, quer dizer, o que ela não pagou em janeiro, ela já pagou agora, depois de ter lido. Então, a gente já consegue aí, enfim, fazer algumas pré-análises que deixaram a gente bastante feliz. Mas, em termos de desafio, então, pode passar. O nosso experimento, né? A questão da pobreza de dados, que eu falei, então, uma base cadastral muito desatualizada, pouco enriquecida, e que a gente está trabalhando nisso para que um próximo experimento a gente tenha uma base melhor. O know-how estatístico, né? Por a gente não ter RH como específico nessa formação, mas, como eu falei, não foi um problema porque a gente pôde contar, mas, enfim, é uma deficiência, se a gente quiser, a partir daí, implementar mais grande aqui no município, e mais de uma inscrição cadastral por CPF. E aí, coisas que a gente foi aprendendo ao longo do experimento, né? E aí, algumas premissas da própria NUD Rio. A vida como ela é. Então, às vezes, a gente quer o experimento perfeito, e aí a gente se depara com as dificuldades do dia a dia, e isso é importante, só a gente, conforme o que a gente aprendeu aí com a equipe, né? É só a gente ter sinceridade metodológica e depois colocar isso no relatório, no sentido de que se a replicabilidade é importante, então, a minha sinceridade metodológica ali eu reforço e falo quais são as deficiências da replicabilidade desse experimento que a gente fez, né? Essa de controlar os controláveis para a gente foi um alívio para o coração, porque conforme a gente foi pensando nas etapas do experimento, a gente começou a criar várias hipóteses de coisas que poderiam acontecer, justamente com a preocupação de, depois que for analisar o experimento, não ter previsto coisas que pudessem ser importantes. E aí a máxima de Rio, né? Controle os controláveis, assim, não torne aquilo um problema que não é um problema ainda. Então, faz com que você consegue fazer e não deixe de fazer porque você não tem o controle de tudo. Apenas coloque isso depois no seu relatório e na sua metodologia. E aí, coisas que fizeram dar certo, né? Que acho que na gestão é isso, assim. É a força de vontade, então não é esperar ter a base perfeita, ter o enriquecimento perfeito para fazer. É fazer com o que tem. E um trabalho transversal, que foi um desafio, mas que deu super certo aqui, que foi envolvendo a Secretaria de Planejamento e Governança, a equipe da Secretaria de Comunicação e a equipe da Fazenda, que não mediram esforços para fazer acontecer, porque viram muito sentido em implementar essa metodologia aqui no município. Então, ficam os nossos aprendizados,
nosso agradecimento à equipe aí que não mediu esforços em sempre nos ajudar, e a expectativa agora de análise, de analisar isso, ver como que isso pode ser ajustado, e também levar isso para outras áreas, né? Da saúde, da área da zeladoria, que a gente também tem grandes experimentos. É isso, e aí, por fim, pode passar. Essa é a nossa, a Rafa comentou da equipe, né? E aí essa é a nossa equipe também que trabalhou nos últimos meses para fazer o experimento acontecer aqui na Prefeitura de São Vicente. Então, eu, Tiago, meu adjunto, Alexei, chefe de gabinete, a Maíra, grande mentora e incentivadora, já conectada com o assunto antes de chegar lá na secretaria, o Vinícius, da Secretaria de Comunicação, e a Vanessa, nossa diretora de atendimento ao contribuinte, também, que fez com que desse certo e que já teve uma percepção de que o aumento da busca de cidadãos querendo informações de como se regularizar depois do envio dos e-mails também aumentou. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Thalita. Muito bom. A gente está muito ansioso para ver esses resultados. Uma expectativa grande. E a Thalita traz uma coisa bem interessante, né? Que parece simples, mas não é fácil. Porque quem olha ali, nossa, legal, vocês mudaram o título dos bullets. Não, gente, a gente mudou todos os dados por trás, a gente organizou, tem muito mais coisa para além do que é visto, por isso que parece tão simples, né? Mas é desafiador. Eu vou fazer uma rodada com vocês rapidinho. Eu fiquei curiosa com algumas coisas. A Thalita falou muito de replicar, e depois eu quero ouvir um pouquinho vocês sobre isso, mas acho que tem um ponto antes que eu queria perguntar para a Rafa, e aí depois vocês fiquem super à vontade para falar. A Thalita trouxe, né? Teve um apelo político, a gente tem uma liderança inovadora e a gente tem gestores que estão com muita vontade de fazer. Mas o que mais como que a gente pode fazer, Rafa, e você que faz muito esse exercício, como que a gente pode sensibilizar essas lideranças, às vezes o prefeito, às vezes outros secretários, para que a gente consiga implementar essas ações que parecem tão distantes às vezes? E foi muito bom olhar para exemplos tão distintos, porque um estava numa área, então como é que a gente sensibiliza esses gestores para a gente aplicar esse tipo de metodologia? Eu acho que a cabeça deles, né? Tipo, é uma ferramenta para cabeças não rolarem, porque é muito, falando um português claríssimo, assim, transparente, porque existem alguns elementos que fazem parte do sucesso de uma ação, projeto ou política pública. E o cidadão é um deles. E até então, até a gente implementar a metodologia NUDGE, ou então a gente, né, ter um gestor como o Marcelo, que tem essa sensibilidade de olhar para além do seu gabinete, você não tinha elementos para trazer como um dado o comportamento do cidadão para dentro de uma elaboração de uma ação, projeto ou política pública. E agora você tem. E um comportamento faz muita diferença. Você reduz custos, você deixa de ter problemas com custos afundados, né? Aquele custo que você vai ter que admitir, vai perder, porque você não projetou alguma coisa. Então, tem uma certa atividade que você lançou uma política pública nova, né? Um exemplo, clínicas da família. E as pessoas estavam acostumadas a ir no hospital com maior complexidade por causa de uma dor de cabeça. Passaram a vida inteira fazendo isso, né? Então, uma repetição de comportamento, de padrão. No postinho eu só vou para tomar vacina. Não vou para ter um médico de família que vai me orientar. Também temos o contexto de sociedade, onde a especialidade, né? Você tô com problema na pele, vou no dermato. Tô com um problema no estômago, vou no gastro ou no endócrino. Então, você ia, né, de maneira compartimentalizada, nem sei se existe essa palavra, para acessar o serviço para saber da sua saúde. E o serviço público não dava conta de tantos especialistas e demanda. Então, o médico de família, ele tem essa característica do clínico geral, mas associado
a um olhar específico para aquela família, naquele território, com aquela unidade, uma visão sistêmica daquele paciente. E aí, mas como é que o paciente começa a se relacionar com esse profissional? Então, você começa a trazer também incentivos para que essa relação comece a dar certo. Ou você traz incentivos comportamentais, ou você investe em propaganda, em novos profissionais, e isso é dinheiro. E depois que você já fez 50 clínicas da família, você vai ter que ter dinheiro para fazer a propaganda, para chamar os profissionais para poder levar esse paciente para o lugar certo do atendimento, ou então você fizesse um projeto piloto, com a metodologia Nudge, que incluísse o aspecto comportamental enquanto elemento de análise, e aí, quando for lançar o seu projeto, você já tem essas percepções para sua análise e tomada de decisão. Então, eu acho que o projeto, a metodologia Nudge, é uma ferramenta sprint de análise sobre a capacidade de você implementar e replicar uma política pública. Claro que em cada território vai ter uma pequena variação, mas isso faz parte, é uma questão de aderência, mas você já vai ter reduzido outros custos que você teria que necessariamente embutir ou então fazer para que dê certo, porque não dá para voltar atrás. Em cidades como Rio de Janeiro, cidades com grande e média população, como é que você volta uma política de BRT? Não tem. Deu ruim, tem que chegar um outro governo, como chegou agora, e fazer tudo de novo. Então, a gente teve que estatizar a política pública do BRT, voltar 10 passos para trás, para depois fazer uma nova licitação de concessão. A nossa meta hoje de Clínica da Família é a mesma de quando o governo Eduardo Paes saiu anteriormente. E aqui não é uma defesa de uma política de governo, mas é de uma política de Estado. Saúde pública é uma política de Estado. Então, assim, a gente está falando de capital político forte. A gente está falando de gestão continuada, de servidores terem tranquilidade de continuarem a trazer melhorias e contribuírem nesse processo. Porque a questão aqui não é uma defesa da tecnocracia, né? O servidor técnico ou que só o político vai fazer. Não são esses pontos que a gente está trazendo. A gente está trazendo o quê? Tanto o político, enquanto sponsor, enquanto liderança engajada, enquanto liderança que foi eleita democraticamente, com um programa de governo e que faz um planejamento estratégico, esse político associado a esse gestor público, que tem papel fundamental na preservação de políticas de Estado, quando se unem e tem uma metodologia que traz a perspectiva do cidadão à mesa, eu posso estar sendo muito idealista, mas eu acho que é, assim, um grande potencial de trazer benefícios para o cidadão. Para esse servidor, ele tem mais tranquilidade na execução de processos e na qualidade desses processos, e para o político, ele tem um capital político mais forte. A gente pensar em aqui, sem polêmicas, mas Bolsa Família, né? Uma política de transferência de renda, replicada em diversos territórios com diversos nomes. Um governo eleito democraticamente 100% contra essa política. Não conseguiu tirar, porque já é uma política que está associada ao comportamento cidadão, é uma política que já é apropriada por esse cidadão. Então, mudou o nome, né? Mas a política continua ali uma política de Estado. Então, é mais uma ferramenta para a gente fazer bem, para a gente fazer um serviço público de qualidade, né? Como a gente sempre fala, parece que é uma verdade que a gente quer perseguir. Não, a gente já faz. A gente tem 3 exemplos aqui, né? A gente já faz. A gente só tem que sair mais do gabinete, se aproximar da academia, se aproximar do terceiro setor e ter essa governança pública, que é o futuro, para mim, em termos de produção de cidade. Legal, Rafa. Você, só fazer um comentário rápido, uma outra conversa que a gente teve, você contou que lá no governo federal existe um núcleo de
de ciências comportamentais, inclusive na criação dessa política pública do Bolsa Família, teve um teste. Você quer falar rapidinho? Eu acho que vale. E aí eu vou pedir para vocês mais 2 perguntas, porque eu não sabia que a gente ia até a 15, eu achei que a gente ia mais, estava gostoso. A gente encerra um pouquinho atrasado, pode ser? Eu não sei detalhar exatamente o processo, mas foi um processo, inclusive, muito criativo, envolvendo personas sobre exemplos, né, de famílias. E foi com essa equipe que teve a virada de chave da mulher como chefe de família, em muitos momentos, né, em muitas quantidades, né, de cadastros dentro desse programa. E é através desse núcleo que a gente conseguiu comprovar que as pessoas passam pelo programa. Ninguém fica eternamente recebendo Bolsa Família, né? Ninguém é muito forte, não estou com os dados aqui, mas existe um tempo em que as pessoas recebem esse benefício, depois elas conseguem realmente migrar a sua condição, e esse núcleo de ciências comportamentais foi fundamental, tocado pela Carol Parnaíba. Vocês podem procurar no LinkedIn e tal. Foi fundamental para que essa política pública passasse por atualização e fosse cada vez mais efetiva. São Paulo tem um setor também, que é o 011 Lab, a PUC-Rio agora está abrindo disciplina, São Vicente. Estamos aí aumentando os discípulos. A palavra do nudge está sendo levada por aí. Obrigada, Rafa. Queria fazer mais 2 perguntas só, mas eu queria fazer essa para o Marcelo, que a gente falou o tempo todo de replicabilidade, a Thalita falou, os secretários, outros estão pensando em levar. Eu sei que em Jundiaí vocês têm essa atuação da primeira infância, ela é muito transversal, né? Ela permeia cultura, educação, saúde, mas você consegue enxergar essas pequenas mudanças, aplicação dessa metodologia em outros processos que não esse que você está liderando? Ele já tem sido interiorizado, essa metodologia, dentro da prefeitura? Como que tem sido isso? Sim, eu vejo isso, na verdade, no início da gestão, em 2017, nós estamos numa gestão de continuidade, né? Mas no início da gestão do prefeito Luiz Fernando, lá em 2017, essa questão da governança e da transversalidade dessa governança e da intersetorialidade foi algo muito forte, e que desde o início nós temos trabalhado. Então, a prefeitura hoje é dividida em plataformas de gestão. Então, como essas secretarias ficam agrupadas e a forma como a gente desenvolve os programas e projetos, ela é muito eficiente em vários níveis. É lógico, eu digo que mesmo aqui a gente precisa de uma... Para mim, essa mudança de comportamento é tudo, né? Porque, assim, se a gente olhar para a gestão pública, e eu posso dizer porque eu venho para a gestão pública muito recentemente, em 2017, mas se a gente for olhar para a gestão pública e não entender que ela precisa de uma alteração, que ela precisa de um olhar para essa realidade que a gente vive hoje, quando eu chego na prefeitura, eu ouvi assim, não, tal projeto ou tal programa não é possível porque nunca foi feito assim. E a gente diz, não, peraí, gente, nunca foi feito não significa que nós não possamos fazer. Essa predisposição, eu acho, para o novo e para uma realidade que é fato, que a gente convive, ela é fundamental para essa mudança que a gente espera. E ela é um processo, eu diria que quando bem executado, ela tem uma alta transmissibilidade, ou ela contamina bem, sabe? E eu digo isso tomando como exemplo a política da primeira infância. No começo, ela podia ser tida assim como algo talvez menor, ou por alguns outros servidores públicos ou gestores falando, esse povo está viajando, tem tanta coisa, como que nós vamos colocar como prioritária a primeira infância, a criança que está lá de 0 a 6 anos. Hoje, entendendo como isso foi sendo desenvolvido e aplicado, e os estudos que a gente tem por trás disso, e os resultados que a gente vê novas pessoas engajadas. E eu acho que é fundamental.
sim, para mim tem sido fundamental isso, sabe? Até acho que a Thalita colocou a vida como ela é, né? Aqui em Jundiaí a gente fala bastante disso. Tem aquele plano que é o plano das ideias e tem muito aquilo da realidade local e da realidade específica, e a gente conseguir fazer implementação, às vezes, numa menor escala, com uma boa metodologia, um bom estudo, isso nos dá ferramentas para a gente seguir adiante e ampliar. E eu vejo que isso tem sido uma tônica do trabalho em várias áreas, não só na área da infância, por exemplo. Então, e você falou uma coisa de orçamento, e eu penso muito que a gente tem percebido que também é uma questão de prioridade, né? E de como você olha para esse orçamento. Porque o orçamento é o mesmo. Aquele que está lá na lei que a gente, né, discute, lá na LOA, que tem a previsão orçamentária, vai ser aquele, não vai ter milagre que vai acontecer. Agora, qual vai ser a opção que a gente vai tomar? Como é que nós vamos olhar para esse orçamento e fazer a aplicação e a escolha daquilo que a gente vai investir? E muito, eu acho fundamental, é também essa visão de futuro mesmo, de entender, bom, para eu pensar na saúde pública, se eu não pensar nela de uma maneira integral, se eu não pensar nela na prevenção, se eu não pensar que a cultura tem direto envolvimento com a saúde pública, eu vou atacar só a doença e o dinheiro nunca vai ser suficiente. Pelo contrário, a gente já viu que vai faltar, né? Então, como é que a gente reverte a situação? A gente vai buscando essa mudança agora, até pensando lá na frente da gente ter menos gente tendo que ter atendimento. A história da segurança que eu falei, senão fica aquele ciclo que ele só se repete. Se ninguém ocupa a rua e a rua fica, cada vez mais a gente sobe o muro, coloca a cerca e se fecha dentro das casas, cada vez mais nós vamos ter problema de segurança e nós vamos ter que investir em coisas que a gente já viu que não dão resultado. Então, é uma mudança de olhar que tem muito a ver com aquilo que é o comportamento. E para mim é incrível isso que a Rafaela coloca, né? Se a gente não envolver as pessoas e se a gente não tiver esse nível de participação e de validação das pessoas para a política pública, por mais que a gente queira colocar a goela abaixo, ela não vai, gente. Ela não vai, né? Tem que ter essa participação e essa validação da sociedade, porque aí a sociedade experimentou aquilo, validou aquilo, é mais fácil da gente seguir, e daí não tem o que consiga tirar, que é o exemplo que a Rafaela colocou. Você, às vezes tem que mudar o nome do programa, porque você não quer dar crédito, sei lá, para o governo anterior, mas ele está tão incorporado na sociedade que você não consegue eliminá-lo. Muito legal, gente. Acho que a gente nunca ouviu tanto. O pessoal achou que a gente ia tratar aqui de conceito, e na verdade é tudo tão prático, é tudo tão baseado em dados e mudança de comportamento. E acho que a gente nunca ouviu tanto sobre dados e tecnologia, enfim, como isso vai avançar muito, né? A gente tem ouvido muito nas últimas semanas sobre isso, quanto que a inteligência artificial está trazendo essa mudança de perspectiva e vai facilitar. E a gente, como governo, não pode deixar isso para trás, né? De facilitar ouvir o cidadão, facilitar entender essas informações. Então, a gente vai precisar correr muito atrás, porque senão a gente realmente não vai conseguir desenvolver como país. Então, acho que a gente está num momento muito adequado e muito importante de conversar sobre isso. Gente, a gente precisa finalizar, mas eu queria agradecer demais vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu tocaria aqui por horas, porque é muita coisa para trocar. Muito obrigada mesmo. A gente vai disponibilizar esse vídeo lá para a equipe. O pessoal é bastante engajado. O pessoal pergunta, então qualquer coisa mais direcionada a gente vai mandar para vocês. Tá bom? Muito, muito obrigada, gente. Um beijo, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, até mais. Tchau.